Fala pessoal do JBC Fest 2022, hoje estamos aqui para bater um papo sobre o que é o mangá e as suas origens, e convidamos para esse papo o Rafael Costa do Ilha Kaiju e o Alexandre Link do Quadrinhos na Sarjeta. Beleza pessoal, tudo bem? Olá, tudo bom? Meu nome é Alexandre Link, eu sou do canal Quadrinhos Sarjeta, canal de crítica, curadoria e divulgação científica, mas também principalmente de confusão praticamente. Formado em cinema, meu doutorado foi literatura e eu pesquiso quadrinhos há mais ou menos, para mais do que menos, 10 anos, não, mais que isso, já faz mais de 10 anos que eu estou pesquisando quadrinhos, minha tese de doutorado foi sobre quadrinhos, então tem sido isso, né? Obviamente, aliás, é bom deixar isso claro, né? Porque ainda rola esse tipo de confusão e eu acho que já tem até a ver com um pouco desse encontro, mangá e quadrinhos, tá? Só para deixar claro. Eu sou o Rafael Machado Costa, eu sou do canal Ilha Kaiju, que a proposta é um canal para falar sobre crítica de quadrinhos, a partir de perspectivas e teorias da teoria e da crítica de arte. Eu sou formado em História da Arte, bacharelado em História da Arte e em Direito, e tenho mestrado e atualmente sou doutorando em História, Teoria e Crítica de Arte. E também já faz uns anos que eu trabalho com pesquisa em quadrinhos e com pesquisa sobre cultura e arte japonesa. Eu tenho acompanhado muito o canal de vocês, né? E vocês têm muito comentado das origens do mangá, que pouco se falam, né? A gente vê diversos vídeos no YouTube, né? Principalmente no YouTube, que fala sobre mangá. Então o papo sempre fica em demografia, né? Fica falando da origem do mangá perante ao Hokusai, né? E os livros americanos. Mas realmente não tem muito uma definição correta. Até mesmo eu e o Marcelo, a gente fica discutindo mesmo sobre a questão da demografia, né? Mas às vezes essas coisas se confundem aqui, né? E eu queria hoje bater um papo com vocês para entender um pouco mais, aprender um pouco mais sobre isso e saber realmente o que é o mangá. A gente tem que parar para pensar assim, existe uma tradição de se contar uma história do mangá a partir do Hokusai Mangai, que é uma obra feita pelo Hokusai, um pintor e gravurista japonês do período Tokugawa. Ele fazia imagens, ele fez uma série de imagens cômicas que parodiavam a sociedade japonesa da época, e ele batizou essa série de obras dele de mangá. E a partir de então se criou uma narrativa de pensar o mangá, a história em quadrinhos japonesa, a partir de uma sucessão direta e natural, uma evolução pura do trabalho do Hokusai. Só que não foi exatamente o que aconteceu. O que a gente entende hoje como quadrinhos japoneses, história em quadrinhos do Japão, eles vão começar ali no final do século XIX, começo do século XX, que vai ser quando vai ter a entrada no Japão das charges de histórias em quadrinhos ocidentais. Então, nesse período, aquelas revistas britânicas, a Punch, a Puck, elas vão ser primeiro importadas para o Japão e depois vão se fazer no Japão versões dessas revistas, e depois vão entrar os quadrinhos dos Estados Unidos ali no começo do século XX, né? Os Sobrinhos do Capitão, do Rudolf Dirks, outras obras desse período, e uma série de autores japoneses daquele período vão ver esses quadrinhos ocidentais chegando no Japão, vão ver a produção que eles tinham de obras que combinavam texto e imagem, de desenhos cômicos e tal, mas que na época tinham outras tradições e tinham outros nomes, se tinha o Tobae, se tinha o Kyoga, que eram tradições específicas japonesas daquela época, e vão tentar combinar as duas coisas. Nesse período, no comecinho do século XX, um autor que vai ser importante para esse período, que é o Kitazawa Rakuten, vai fazer uma série de histórias em quadrinhos para um jornal chamado Didi, e ele vai recuperar o nome que o Hokusai usava, que é o mangá. Então ele vai chamar de Didi Mangá, que são as imagens engraçadas do jornal Didi. E depois que o Kitazawa publicar essa história, o termo mangá vai voltar à moda, porque ele não era usado comumente, ele era usado só para aquelas obras específicas do Hokusai. E quando ele voltar a ser usado, ele passa a ser usado para falar sobre quadrinhos ocidentais e quadrinhos japoneses feitos com influência dos quadrinhos ocidentais. Esse é o contexto de mangá no Japão. E geralmente é o significado que se tem até hoje, né? Se usa o mangá no Japão para falar sobre histórias em quadrinhos, mas eles usam qualquer história em quadrinho. História em quadrinhos japonesas dos Estados Unidos ou brasileiras, eles vão usar o termo mangá. Então, a princípio, o mangá é a recuperação dessa palavra que o Hokusai usou, mas não no mesmo sentido do Hokusai, uma ressignificação desse termo, para falar de histórias em quadrinhos em geral. Aconteceu uma coisa aqui parecida aqui em São Paulo, quando a gente recebeu a visita do
pessoal do Festival de Animação, de um festival de animação no Japão, pela Fundação Japão, né? Um dos diretores deles falavam, foi questionado deles, mas por que o anime é tão melhor que o cartoon, né? A diretora falou em palestra, não, mas pra gente tudo é anime. Não tem essa, tipo, animation e anime, na verdade é só a maneira dos japoneses de fazer o Midikai Katachi, né? De deixar as coisas do jeito deles, né? E anime basicamente é animação, e pra eles é tudo igual, né? Também tem uma outra coisa importante de entender, talvez seja a dificuldade de europeus e americanos que costumam escrever sobre mangá, e querendo ou não, a gente acabou herdando muito essa tradição, é que quando se pensa a construção do mangá, o surgimento do mangá, se pensa a partir de bases culturais que são desses países, né? Então, por exemplo, as coisas costumam, né, essas produções culturais, elas costumam ser pensadas como se fosse uma espécie de fina fruta daquela cultura, como se aquilo fosse algo imanente daquela cultura, uma coisa muito original e tal, até porque o mito da originalidade, que é uma coisa muito presente nas artes do século XIX, é o que vai pautar o entendimento teórico dessas escolas de pensamento do Ocidente, que por sua vez vai acabar culminando na maneira de encarar o mangá aqui no Ocidente. Não sei se eu me fiz muito complicado, mas para dizer de um outro jeito mais simples, o ponto é, não faz sentido pensar mangá a partir de um mito de originalidade, entende? A própria discussão do mangá como origem, ela por si só já é problemática, porque o mangá, ele acontece dentro de uma cultura, que é a cultura japonesa, que é uma cultura que a gente poderia chamar num conceito que é tipicamente brasileiro, que é uma cultura um tanto antropofágica, ou seja, a cultura japonesa, ela é uma cultura que assimila o que vem de fora, processa dentro de certas condições, certo? Não é também de qualquer jeito, ela não pega tudo que vem de fora e tá tudo bem, não. Existe ali também, existe maneiras disso acontecer, mas ela assimila essas influências e dá para elas e batiza, e aquilo ali vira uma coisa nova dentro dos moldes deles. O mangá, de certa maneira, ele é esse conjunto, né? Tu pode ver que hoje há uma disputa imensa sobre justamente esse começo, né? Quem é o inventor do mangá e tal. O Rafael aí falou do Tobae, né? Tipo, agora mesmo acabou de sair esse livro aí pela Estação Liberdade, o 1000 Anos de Mangá, e o mito fundador vira o Toba Shoujo, né? Então, assim, tipo, cada tentativa de produzir uma genealogia vai para um lugar, ou é o Toba Shoujo, ou é o Hokusai. A gente até estava comentando aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar, não vai ficar meio ruim. Esse livro aqui que saiu recentemente, do autor Eiki Exner, não sei se estou falando certo, e ele sustenta muito isso, assim, tipo, olha, o mangá, isso que o Rafael acabou de falar, o mangá, ele é muito resultado desse contato com o Ocidente, né? Já existia alguma coisa prévia, não se trata de, né, o Ocidente inventou o mangá, mas qualquer esforço de demarcar um ponto de origem vai dar com os burros na água, porque isso, na verdade, é uma história de uma série de contatos, hibridizações, de modo que o mangá é o que é justamente por causa desses contatos, daí que a gente não consegue ir muito além disso. Quando você pega um trabalho do Tezuka, até para um leigo é muito fácil ele identificar algumas coisas que ele já viu aqui no Ocidente de alguma forma. Principalmente quem viveu década de 80, 90, é muito fácil você começar a falar, putz, mas esse personagem me lembra o Popeye, esse personagem me lembra o Gato Félix, esse me lembra algo da Disney, né? Tezuka nunca escondeu esse lado dele do Disney, mas assim, não foi só a Disney que inspirou esse movimento mangá no Japão, né? Sempre houve influência ocidental, então vários desses quadrinhos dos Estados Unidos eram publicados lá nos anos 30, o Disney, Popeye, os Sobrinhos do Capitão, muito dessa coisa era popular no Japão na época, e vários autores faziam paródias com isso, se apropriavam de elementos. Só que ali no finalzinho dos anos 30, acho que 38 é a primeira lei, ou 39 é a primeira lei sobre censura da produção exterior. Primeiro vai ser com o cinema, primeiro vai se censurar algumas coisas, mas depois vai se proibir a entrada de obras dos Estados Unidos e da Inglaterra, ali em 39 e 1940. E esses quadrinhos e os desenhos, as animações que eram muito comuns entrar no Japão, eles não vão poder entrar mais. Então, muitos autores vão pegar esses personagens populares, o Popeye e o Mickey, e vão fazer histórias em quadrinhos e animações com eles. Se fala muito da influência do Tezuka que ele teve da Disney, mas no começo da carreira dele, a influência dele não era direta da Disney, porque muitas obras, os longas de animação da Disney, Pinóquio, Branca de Neve, essas coisas, ele só pôde ver depois da guerra. O que tinha naquele período eram os autores japoneses usando os personagens americanos. E muitos dos personagens americanos, como o Mickey, eram mostrados como vilões, porque durante o período da guerra eles representavam os Estados Unidos. Então tem muita animação e muita história em quadrinhos que o Mickey é o vilão. E daí os personagens tradicionais japoneses se unem para lutar contra o Mickey. Não, sim, mas é que também tem outra coisa que é a questão de acesso a esses materiais, né? A gente está falando de materiais
materiais pré-guerra, boa parte não foi muito bem conservada, né? Além disso, tem também uma questão aí de familiaridade, né? Ou seja, a narrativa gráfica do Tezuka, ela é mais acessível para um olhar ocidental. Então, assim, em algum ponto, tudo facilita converger ali para ele, seja por materiais que já não eram mais fáceis de encontrar, seja a Segunda Guerra que funciona como esse marco de transição, seja o fato do Tezuka ter uma narrativa gráfica que não é tão difícil de ser lida no Ocidente, pelo contrário, até foi como a gente vê hoje, né, tão bem assimilada e tão geradora de frutos. Tu tem aí uma série de motivos que fazem com que acabe se reforçando esse mito fundador. Aqui no Brasil mesmo, a gente não pode esquecer que esse mito fundador, a gente tem um paralelo aqui, né, que é a própria figura do Maurício de Souza. Ninguém aqui fala que o Maurício de Souza é o criador dos quadrinhos, mas a gente criou uma figura tão destacável dentro da produção, só para fazer um paralelo para tornar isso claro, a gente criou uma figura tão destacável dentro da produção, e não é por acaso o encontro do Tezuka com o Maurício de Souza, eles se encontraram, né, que para um estrangeiro, muitas vezes, o quadrinho brasileiro também começa com o Maurício de Souza. Tu entende? Então, assim, esse paralelo é bom de fazer para um nível didático, para entender justamente isso, assim, o quanto que se justifica esse tipo de criação, né? Inclusive, durante o período em que o Tezuka era vivo e estava produzindo, ali nos anos 50, por exemplo, tinham muitos outros autores que trabalhavam na mesma época que ele, que faziam quadrinhos que, se a gente olhar hoje, parece muito uma história em quadrinhos dos Estados Unidos dos anos 50, 60. Tem histórias de Velho Oeste, tem histórias de fantasma, tem super-heróis, com desenho que são baseados nos desenhos dos quadrinhos dos anos 50. Muita coisa que usa estilo inspirado nas obras da IC, por exemplo. E esses caras é como se eles não existissem. E eles estavam ali produzindo, publicando junto com o Tezuka, vendendo junto com ele, sabe? E não se fala deles, por exemplo. E assim como tinham caras que eram tão famosos quanto o Tezuka na sua época, né? Por exemplo, pega o Fukueichi, que inclusive eu particularmente acho que na época em que ele morreu novo, né? Mas tipo, tu pega o trabalho dele, tem um cara que eu acho que merecia ser resgatado, eu particularmente acho ele mais genial que o Tezuka na sua época. Esse é o ponto importante, assim, às vezes a galera pensa assim que o Tezuka surgiu como uma espécie de figura solitária e que sozinho foi fazendo... Cara, tinha um monte de gente fazendo coisa parecida com ele. Ele era, assim, de fato, um dos grandes nomes, mas ele era um dos grandes nomes, ele não era o grande nome. Um que é o pai, considerado pai do horror, né? Que é o Mes Kazu. Ele tem uma influência ali direta da EC Comics, dos quadrinhos dos anos 50 de horror americanos, né? Então, assim, você tinha nos anos 50, anos 60, já uma produção que era muito mais ocidentalizada até mesmo do que o próprio Tezuka. Só que o Tezuka, ele funcionou, assim, sabe? Ele encaixou como esse mito fundacional. Só que a gente precisa muito se livrar disso, assim. Por isso que o título Tezuka está morto é bom, assim, porque parece uma coisa, porque é uma referência ao Deus está morto do Nietzsche, né? Ou seja, a gente tem que matar o Deus para poder pensar em outras coisas, assim, senão a gente vai ficar o tempo todo voltando ao mesmo lugar. É um título matador, né? E marqueteiro total, né? Porque vai despertar a curiosidade de um monte de gente, assim, não, como assim? Quer dizer, o Tezuka está morto, né? Mas assim, sentido o porquê, né? O legado dele está morto, né? Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, hoje a gente fala, eu vejo muito grupos falando bastante das demografias, né? Então, tipo, hoje fala muito, porque isso aqui é shoujo, mas às vezes tem um aspecto de terror, mas é shoujo mesmo, é shoujo. Muitas vezes o questionamento é porque, é publicado numa revista shoujo, então ele é shoujo. Essa aqui é shonen, mas puta, esse shonen tem muito cara de shoujo. Por quê? Mas é shonen. Não, é shonen. E aí a gente vai pro seinen e o josei e por aí vai. O Kodomo aqui no Brasil tem uma presença muito pequena ainda. Acredito que no futuro a gente tenha mais conteúdo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também dessa parte de demografia, que chamam de demografia, né? Mas são nichos, né? E aqui, se a gente for comparar com nossos rótulos literários, né? Que é o infantil, infanto-juvenil e adulto também, né? A diferença é que a gente não separa por gênero aqui, né? Pode impactar uma menina ou um menino também, mas isso não tá distinto, né? No rótulo, né? Lá no Japão... Isso não está verbalizado, né? Mas também isso está muito presente também no mercado editorial, né? É uma produção infanto-juvenil, mas voltado mais para menino, né? Por exemplo, isso está na cara, sei lá, agora eu tenho filha pequena em casa, por exemplo, os canais de TV a cabo, tu vê isso evidente, nenhum deles está escrito, eu sou um canal shoujo, eu sou um canal shonen. Não é. Mas isso é evidente, por exemplo, sei lá, Disney XD, né? Sei lá, é um canal, agora nem existe mais, mas era um canal que quase todos os programas eram votados para meninas.
sabia que era isso, né? A gente aqui não verbaliza, mas a gente pratica isso também. A gente vê por estética, né? Muito, ou a estética, ou o jeito de comunicar, a gente não separa, né? Nos anos 30 a gente tinha só a base do shonen, né? Porque as revistas eram tudo a Shonen Club, a Shonen alguma coisa. Essa demografia, eles vão surgir mais como linhas editoriais, a princípio direcionadas para um público específico. Com o passar do tempo, eles vão se criar convenções específicas, tradições dentro de cada linha editorial. Por exemplo, se cria convenções de como fazer um tipo de desenho, de como fazer uma estrutura narrativa, porque a princípio seria melhor recebido por aquele grupo, aquela faixa etária ou de gênero, mas que com o passar do tempo não necessariamente indica, né, alguma coisa. Não significa que no Japão os homens, a maioria das pessoas que leem o shonen necessariamente são homens e do shoujo necessariamente são mulheres. O que acabou criando são convenções que são mais estéticas e narrativas, mas que não são fechadas, né, porque dentro de cada demografia vai ter vários gêneros, e a tradição japonesa é sempre, quando alguém vai tratar de um gênero, é citar autores anteriores, convenções, esquemas narrativos dessas tradições, dos temas que ele está citando. Hoje eu acho que funciona mais isso, como linhas editoriais, tem algumas convenções que tentam manter dentro da produção. Eu acho que uma palavra que talvez sintetize isso é fórmula, né? Assim, eu acho que talvez pudesse ser dito como fórmula, não sei se o Rafael vai concordar comigo, até um vídeo que eu tô querendo fazer sobre essa discussão, mas eu acho que dá para pensar como fórmula, né? Ou seja, a demografia, basicamente, ela é uma decisão editorial, né? Uma decisão editorial que pode ser revisada, como acontece com algumas obras. Originalmente sai como shonen, depois é repensado com seinen, sai como shoujo. Um exemplo bom, que eu gosto sempre de comentar, que eu acho divertido, é Banana Fish, né? Banana Fish saiu como shoujo, hoje é pensado como seinen. Agora, para além de uma mera decisão editorial, tem um modo de produzir específico, né? Tem a ver justamente com a revista onde está publicando, com a editora onde está publicando, com os autores com os quais tu está dialogando, etc, etc. Ou seja, tem uma questão de tradição, seja uma tradição do ponto de vista meramente comercial, seja uma questão de tradição estilística, existe um background, existe um rastro. Por isso que eu acho que dá para pensar como fórmula. Agora, eu acho que são coisas muito diferentes tu dizer assim, ok, temos uma fórmula, essa fórmula ela não ela de fato tem algumas características ali que você consegue reconhecer, etc, mas ela está longe de ser algo restritivo, está longe de ser algo que, inclusive, seja capaz de delimitar a leitura. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, que é por isso que eu estou dizendo, várias obras depois mudaram, porque às vezes a leitura que se produz daquela obra, por mais que ela seja produzida dentro de uma certa fórmula, leva para outro lugar. Ela ganha outro tipo de compreensão, ela ganha, ou às vezes até ela conquista outros públicos, né? De modo que também acaba sendo repensado. Então acho que é diferente, são coisas distintas tu pensar essa fórmula e tu pensar a maneira como o público lida com essas fórmulas. E a maneira como o público lida com essas fórmulas tende a potencializar essas obras e colocar elas muitas vezes em outros níveis. Daí que ficar nessa coisa purista ou até mesmo boba, assim, né? Eu vejo gente que quer começar a ler mangá, né? Gente que começa a ler mangá sempre fica com uns papos, assim, que geralmente são homens mais velhos, né? Que estão querendo começar agora a ler mangá. Aí vem com aquela coisa de, eu vou na Wikipédia antes de ver se é seinen. Isso é de uma tolice, tu entende? Porque a tua leitura pode chegar a níveis muito mais ricos e às vezes em obras que não são classificadas como seinen. Vou dar um exemplo aqui que foi algo que, inclusive, a JBC publicou, que é a Rosa de Versalhes. Eu acho a Rosa de Versalhes de uma profundidade, de uma maturidade gigantesca. É dizer, mas é para menininha. E muitas pessoas aqui, a crítica brasileira, no geral, foi muito medíocre sobre essa obra, assim. Eu não digo com a galera que manja de mangá, mas quem não manjava, a primeira coisa que falava é gibi de menininha, mas veja bem, não sei o que. Sabe, era uma coisa quase assim do tipo, não, eu tenho que me esquivar disso para dizer que aqui tem uma riqueza. Mas, poxa vida, como se a leitura, ela tivesse uma espécie de castração a priori, porque é shoujo, porque é shonen, porque não é assim, ok, tem fórmulas ali que repete, da estética de jogar, que aparece muito, que tá nas raízes do shoujo, e a gente vê no Rosa de Versalhes a roda, a questão das rosas, dos corpos inteiros ocupando a página, os olhos brilhantes, aquela coisa toda. Só que tudo isso está presente ali, portanto, essa fórmula está presente ali, mas a gente está chegando a muitos outros níveis, a muitas outras coisas sendo produzidas, né? Devilman, quando foi lançado numa publicação shonen. E não só foi lançado numa publicação shonen, como ele trabalha com vários elementos que eram comuns do shonen dos anos 70. Nos anos 70, um monte de autores trabalhavam com essas questões de política e de outras coisas. Mas porque não se enquadrava naquela expectativa que ele tinha de um shonen, que era uma publicação da Jump dos anos 2000, ele dizia que não pode ser. Essa tentativa de querer classificar, de criar um espaço fechado e ter que caber ali para ser shonen, senão não é. Quando no Japão eles estão trabalhando com questões híbridas, tudo se sobrepõe e se citam a tendências diferentes o tempo todo.
Mas acho que chegamos no objetivo desse papo aqui, que era gerar uma discussão, né? E criar uma conversa em torno do mangá, que eu acho que assim, é uma conversa para. Acho que todo ano tem que ter um bate-papo, discutir sobre o mangá, não só na questão de como entretenimento, mas como o mangá tem começado a inspirar coisas da educação, né? E em outros aspectos. E galera, é isso aí. Continue aí no JBC Festa, tem outros painéis rolando aí. E é isso. Vamos pensar um pouquinho mais no mangá, além do tradicional que a gente costuma viver.